Bom, a gente vai falar hoje do sexto capítulo do Adverbials, né? Que é do livro lá do George Davidson, né? O capítulo 6, tá? Os adverbials é a mesma coisa, a gente pode traduzir, se quiser, como o adjunto adverbial. Só que... aqui. Isso, vamos lá. Então, aqui, ó, an adverbial is a word group that provides information about when, where, why, how, etc. The action is described by the verbs, by the verb in a sentence is taking place. Então, é o seguinte, é o adjunto adverbial, tá? Não precisa, não tem muito segredo ali. Vai mudar alguma coisa? Vai, algumas palavras, algumas frases vão ser diferentes aí, mas na maioria das vezes vai ser o adjunto adverbial, tá? Qual que vai ser a maior diferença? Aqui em português a gente tem adjunto adverbial de tempo, adjunto adverbial de lugar e por aí vai. Em inglês não, em inglês a gente vai ter os três tipos aí de adverbio. Ó. Então a gente tem os adjuncts, os disjuncts e os conjuncts, certo? E aí o que é o adjunct? An adjunct is a word or group of words that describe where, when... aqui, já pensou para tá. Não, isso eu já falei. Já falei isso, né? Tá. Adjunct is a word or group of words that describe where, when, why, how, from whom, with what, how much, etc. The action describes the sense carried out. Então, é o adjunto adverbial, certo? O que quer dizer where? Oi? Onde? When? Onde? Quando? Why? Quando? Why? Por quê? Por How? quê? How? Como? For whom? Como? De quem? Por quem ou para quem? Por quem? With what? Para quê? Com qual Como motivo? quê? Com o que? How much? Com o quê? Quanto? Quando? Quando? E quando acontece a ação, tá? Aí tem, vamos lá. Acho que é a mesma, né? Então. Aí, por exemplo, ó, a gente tem aqui I see you at the match, certo? Como é que a gente sabe qual que é o adjunto aí aqui? Saiu do PowerPoint, Ed. Professor, saiu do slide, tá? A tela inicial. Tá, peraí, vamos lá. Opa, vamos lá, stop share. Vamos lá, opa. Tá. O que aparece agora para vocês? PowerPoint. Tá aparecendo adjunto, isso. PowerPoint. Tá. PowerPoint, certo. Então a gente tem aqui, ó. Are you coming this? Are you see you at the match? Qual que é o adjunto aqui? At the match. At the match, tá marcado, inclusive, At né? the Então, match. at the match. Tá falando o quê? Vejo você. Aonde, né? Ele pergunta aonde. Na aula de matemática? Isso, vejo você na partida. Então, where? Na partida, certo? Aí tem, are you coming? Aí, já falei a resposta aqui. Are you coming? Opa! Are you coming this evening? Qual que é o adjunct? This evening. Muito bem. O que quer dizer? Essa noite. Essa noite. Essa noite. Então, essa noite. Então, seria o que aqui? When. When. Bem. When. Aí a gente tem a próxima. She sings beautifully. 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 E o que seria o que aqui? Ela canta bonito. How? A maneira com que ela canta. How. Agora eu tô entendendo. Certo? Olha só. Eu falei para vocês que o adjunct, adjunct é um tipo de adverbial. E ele é também, se ele é um tipo de adverbial, ele é o adjunto adverbial. Como é que a gente forma um advérbio? Adverbs. Como é que a gente forma um advérbio? Tem um jeito bem simples de formar um advérbio. Adiciona o "l" no final do adjetivo. Isso. Então, assim, se você tem lá, você tem bad. Como é que você transforma o bad em advérbio? O bad é adjetivo, como é que você transforma ele em advérbio? Badly. Badly, certo? Você tem aí triste. Desculpa, professor, mas badly significa? Então, olha, aqui que é interessante, ó. Qual que é o oposto de good?
Bad. 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 Qual é o oposto de well? Badly. Badly. Worst. Por quê? Badly. Porque não é goodly, é well. Então, porque good é o quê? Good and bad. Qual a classe gramatical? Bem mal. É o quê? Good and bad é o quê? Adjetivo. Adjective, muito bem, adjetivo. Então, se esses são adjetivos, o well e badly eles são Adverb. Advérbio. Então, o advérbio, ele não é classificação, ele é classificação morfologia, tá? Morphology. Como é que a gente chama a classe gramatical em inglês mesmo? Não é grammatical classification. Como é que chama a classificação gramatical? Adjetivo, substantivo, classes gramaticais, não. É parts of speech. Mas parts of speech não é parte do discurso? Mas é assim que chama e é isso e sinto muito, tá? Então, parts of speech, quando tiver um exercício pedindo parts of speech, ele quer que você fale se é um substantivo. Como é que fala substantivo mesmo? E vocês virem morfologia. Não. Não, adjetivo, adjective, verbo e tal. Então, quando eu pedir parts of speech, substantivo, verbo, adjetivo, adjective, noun, adverb, todas as classes gramaticais aí, só que são de morfologia. Em sintaxe, não vai ser adverb, vai ser o que a gente está vendo hoje, adverbial, certo? Então, se você vir uma palavra tipo beautiful, você tem aqui beautiful. Você vai traduzir como bonitamente, lindamente, até dá, né? Agora, então, beautifully, então você ver o mente na frente, você sabe que é um advérbio, certo? Vamos lá. Certo. Agora aqui, ó. I'll have to cut it with a knife. Sorry. With a knife. With a knife, ok. E aí? How? How? Pode ser how. Or with what, também pode ser. With what. Vocês em semântica, vocês vão ver que essa parte chama-se instrument, mas aí é para outra história. He bought some chocolates for her. For her. For her. E aí, For já whom? perceberam que já For mudou. Já For mudou. whom? Isso, for whom, isso. Percebam que já mudou para o português, certo? Em português, a classificação gramatical talvez fosse diferente nessas frases, tá? He did that on purpose. On purpose. On purpose? Isso, ele fez isso de propósito. Então, How. how? Eu poderia colocar intentionalmente, certo? Então, na dúvida, o que você faz? Você muda a palavra. Tenta colocar uma outra palavra, trocando ali, as palavras elas vão ter a mesma função sintática, certo? Então, a gente tem aqui. I can't find my coat. My coat? Oh, can't. É o can't. Por quê? O not, ele é um advérbio, certo? Então, a gente esquece, porque a gente usa tanto not que a gente esquece o que ele é, né? E existe uma diferença entre o not e o no. Né? Aí eu tenho até uma dúvida que colocaram para mim lá no Classroom, que é justamente sobre esse assunto. Vamos dar uma olhadinha aqui na dúvida da colega, pergunta da colega. Né? Tá. A gente tem aqui, adverbials, perguntas. Vamos lá. Por isso que eu peço para que vocês coloquem sempre as dúvidas aqui no Classroom, que aí eu posso responder para vocês. Agora aqui, ó. A gente tem aqui os comentários. Vocês estão enxergando os comentários, não? Sim? Ó. Sim. Então, normally I travel by bus. Aí tem o when ocupa? Sim. Aqui tá certo, né? We lay awake in bed. Awake, how do you lay in bed? Também tá certo. Então, aí depois a gente tem aqui, ó. Aí eu acho que eu tenho respondido para aqui. Por que ele fez isso? Meu Deus. Tô tentando fazer essa Você pode base. voltar naquele primeiro comentário? Posso. Aqui. Normally, I travel by bus. Aí o normally, ele seria onde, é isso? Não, então... Aliás, quando? Quando? Porque normally, você pode traduzir como normalmente.
Só que o normalmente, ele, nesse caso aqui, ele é o advérbio de frequência. Porque nessa questão, eu coloquei o by bus, porque eu coloquei como. Ah, Como, entendi. como eu viajo. Entendi. E eu acho que estava errada, alguma coisa nesse sentido. Ah, entendi. Então, provavelmente pode ter um problema de porque qual das duas era para você considerar. Se era o normally ou se era o by bus. Tem que dar uma olhadinha no enunciado qual dos dois que é. Eu dou uma olhadinha depois, então. Eu vejo depois. Mas a resposta when, acho que tá dando errada também, não sei. Então, É aquela pergunta lá do se é para colocar when, where ou how. entendi. Então, eu não lembro se tinha opção para colocar as duas ou era uma só. Então, Não Acho que lembro. não especificou no... se for no normally, vai ser... Se for normally, vai ser when. Se for Mas by os dois bus, são advérbios. O se for normally, e o by bus, adverbial, sim. O by Tá. Se eu não bus me seria engano, how. se eu não me engano, essa daí a resposta era o when mesmo. Sim. Porque é como que ele faz, né? Quando? Normally. Quando, né? isso, perdão. Quando que ele faz? Se eu não me Isso, engano, era essa. certo. mas então o by bus não é. É ou não é Não, advérbio? não, O by bus- porque, ó, pelo que eu entendi, o advérbio é o normally, porque termina. Não é porque termina com LY, mas é porque eu decorei assim pra ficar um pouco mais fácil pra mim. certo. Então, eu sempre vou considerar ele primeiro, entendeu? Antes de considerar as outras opções, eu considero primeiro o normally. O normally responde o meu when. Certo. Então, eu considerei, eu fazendo exercício, eu considerei o normally. Mas eu não poderia considerar os dois como advérbios? Sim, os dois são. Os dois são advérbios. Tanto o normally quanto o by bus. Os dois são. Então, o normally, a pergunta do normally é when e a pergunta do by bus é how. É que eu não tinha entendido a pergunta que eu vi, olhei só o normally. Eu bati o olho no normally e já pensei. Tudo bem? Tá bom, obrigada. Não é. Depois eu vejo lá Aí, no caso, pode colocar duas respostas, né? eu vou dar uma olhada no Forms, então, como é que tá, e eu modifico se for precisar. Então, aqui, voltando aqui no awake, né, do how, tá certo. Aí depois, até coloquei aqui embaixo, o normal pode ser substituído por usually ou frequently, portanto, funciona como advérbio de frequência, apesar de a raiz ter outra raiz etimológica. Então, normally, porque você pode trazer como normalmente, né, normalmente pode ser outra coisa também, né. Então, ele não age normalmente. Professor, você não tá compartilhando os slides, tá? Tá, não, tá na página tá no Classroom, tá? Qual página que tá aparecendo? Opa. Tava parecendo sua cara mesmo. Opa, A gente tá vendo você. Ah, Eu tô vendo você, professor. tá, peraí, deixa eu pausa. Oh, meu Deus. Ah, tá. Peraí. Vamos lá. De novo, olha aqui, a gente tem aqui, ó. Tá aparecendo agora o Classroom para vocês? Sim. Sim, então tem aqui, ó. Coloquei a explicação. O normally pode ser substituído por usually ou frequently. Portanto, funciona como advérbio de frequência, apesar de sua raiz ter outra origem etimológica. Como assim? Normally, normalmente. Se eu coloco assim, ele não fala normalmente, ele não consegue respirar normalmente. Já não é tempo. Vai ser ali how. Seria a maneira que a pessoa faz algo. Então, também, a sintaxe vai depender do contexto, né? E aí eu coloquei aqui, ó, o wake aqui, né, que é a pergunta da Renata, se o awake in bed poderia ser how we lay in bed. Sim, porque apesar de o awake ele ter função de ele pode estar ligado com o verbo, não. Como ele está awake, nesse caso aqui, o awake ele é predicativo do sujeito, porque we lay awake, tá deitado, acordado. Então ele está dando uma qualidade, tá? Então toma cuidado aí, porque ele tem função de adjetivo e não de advérbio. Tudo bem na frase? Deu para entender? Eu quero que volte. Vamos lá. Vamos de novo pegar a frase. We lay awake in bed. Esse awake é advérbio ou é adjetivo? Acho que é advérbio. Advérbio? Não, então. Ele está dando adjetivo. Ele está dando Por que adjetivo? Ele está dando a qualidade, é acordado aqui. Então ele está dando a qualidade para o we, neste caso aqui. Como ele está dando a qualidade para o we, então ele é, na verdade, um predicativo do O sujeito. sujeito. Então, exatamente. o advérbio seria in bed.
O adverbial seria embed, isso. Então, e aí seria o advérbio de where, né? De onde está. Vamos lá. Bom, aí depois a gente tem mais uma pergunta aqui sobre o not, né? Então, o not, ele vai entrar na sintaxe como função de advérbio ou de adjunto adverbial, né? Diferente do no. O no, ele tem função de pronome, né? Então, ele está sempre ligado com o verbo. Tanto que na forma curta a gente tem o do not, vira don't. Então, ligado que ele é, que eles viram uma palavra só. E aí entra aquela definição que a gente falou hoje de advérbio. Advérbio is a word or word group that provides information about when, where, tudo que a gente já falou hoje, né? Como when pode ser o how often, você pode trocar o verbo auxiliar e o not por never. She doesn't do the homework. She never does the homework. Então, seria quase como when, vai depender da frase também. Mas o not ele é um advérbio especial aí, certo? Vamos voltar aqui para o slide. Aqui. I can't find my coat. Vocês estão vendo o slide ou vocês estão me vendo? Vendo você. Então tá, voltando para o slide. Compartilha pra gente, Ed. Oi? Sim. Então, ó, agora o que vocês veem? Slide. Agora tá Ok. certo, slide. Certo. A gente tem aqui, ó. I can't find my coat. You must have left it somewhere. Qual que é o adverbial? Somewhere. 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 Somewhere over the rainbow. Tá. Então, Hum. qual seria a função aqui que aparece? When? Where? Is it where? Where? Where. Ok, fui seco aqui, não é, né? Ok. Sorry. Então, você deve ter deixado em algum lugar. It's amazing what you can buy on the internet. É espetacular o que você pode comprar na internet. On the internet. On the On the internet. internet. E aí, aqui também quer dizer o quê? Where? Where? Where também. Certo? Opa, Uhum. bora lá, where. Ok. She behaved with commendable restraint. Ela se comportou com restrição notável. With commendable. With commando restraint. Restraint. Commendable é tudo Ok. isso aqui. Porque a maneira com que ela agiu. Se a maneira com que ela agiu é How? how. How? Como ela How. agiu. Come and see me tomorrow. 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 E tomorrow vai ser o que aqui? When? When? When. When. Ok? Então, esses são os mais fáceis. Sim. Só advérbios de tempo, advérbios de lugar. Né? Você já sabe que vai ser os advérbios. Que tipo de advérbio que é esse mesmo? Adjunct. Adjunct. É fácil por quê? Porque como eles são adjuntos adverbiais, então são adjuncts em inglês também, tá? Então, se vocês lembram o que é adjunto... Ed, Oi. fala de novo, por favor, aqui do can't, seria o quê? Então, no can't, o que acontece? Esse can't é I cannot, certo? Cannot. Opa. É cannot. O not, ele é um advérbio. O não é um advérbio, aqui em português também. Certo? Ele é um advérbio. Uhum. Então, o advérbio aqui é o NT. Porque o not é o advérbio. O not é o advérbio mais importante que existe. Como ele é o advérbio mais importante que existe, tanto em português quanto em inglês, em qualquer língua, então o adjunct aqui, o not vai ser um adjunto, porque é o adjunto adverbial, tanto em português quanto em inglês. Mas aí ele seria classificado como de negação? O not é sozinho. Como vai ser a classificação dele? Vai depender da frase. Hã? Vai depender da frase. Ele não tem uma classificação. Ele tem a classificação dele. Em português é negação, mas em inglês não costuma se dar essa... Mas então, se eu ver uma frase com ele, eu já vou saber que ele é um... Adjunto. Ele é um adjunto. Sim, adjunct, sim. Então, ele sempre vai funcionar dentro da frase como... sempre que eu ouvir na frase, eu posso considerá-lo como um adjunto. Sim, muito bem, isso mesmo. Tudo bem? Tá, beleza. Uhum. Vamos para o próximo aqui. Disjunct. Tá. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou começar o disjunct na segunda parte da aula, porque ela vai dar uma... Vai cair agora. Vai dar uma... A aula vai cair.